Ei pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de química? Então, na aula passada, nós falamos sobre as leis ponderais da química. Lei de Lavoisier, lei de Proust, e hoje, dando continuidade ao nosso assunto de atomística, nós vamos falar sobre os modelos atômicos, certo? Primeira coisa sobre o modelo atômico. De fato, esse modelo ele não existe, não é assim que o átomo se comporta. O homem criou o modelo atômico para ser mais fácil para nós professores passarmos para os nossos alunos, para que a gente consiga entender na real como é esse átomo, quais são as suas estruturas, como ele se comporta, do que ele é formado. Então, estudando o modelo atômico, a gente consegue compreender melhor um átomo. Mas ele é desse jeitinho, professora? Não. Para vocês terem uma ideia, até os dias de hoje, com o melhor microscópio do mundo, o homem ainda não conseguiu ver um átomozinho isolado. E por esse motivo, a importância dos modelos atômicos para a gente poder passar para os nossos alunos como esse átomo se comporta, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Uma coisa importante sobre o modelo atômico: existem vários tipos, vários cientistas falaram sobre átomo, e a gente vai ver aqui agora o histórico desses principais cientistas, ou seja, o que o primeiro falou, o que o segundo falou de diferente e assim por diante. Nós vamos perceber que ocorreram erros em relação a esses modelos, né? Até o modelo atual, né? Até o modelo que a gente entende como real hoje em dia. Tiveram erros, mas esses erros foram importantes porque foi a partir do erro que o novo cientista quis procurar para saber se era real. Tá certo? A evolução do modelo atômico depende muito da evolução da tecnologia. Então, nós estamos próximos de conhecer o átomo como realmente ele é, e isso devido ao avanço tecnológico. Beleza? Então chega de conversa e vamos passar para esses modelos. Outra coisa importante antes da gente começar. Vocês precisam saber três coisinhas importantes sobre os átomos, sobre esses modelos atômicos. Primeiro, o nome do cientista que formulou essa teoria atômica, né? Esse formato de modelo. Segundo, o apelidinho que esse modelo atômico tem. E terceiro, qual foi a principal característica que o cientista colocou nesse modelo que ele encontrou? Três coisas importantes: o cientista, o apelido e a principal característica desse modelo atômico, certo? Então a gente vai basear nossa aula nesses três pontinhos, e é isso que você tem que guardar para fechar a questão do Enem. Vamos continuar? Então vamos lá. Primeiro, é esse processo evolutivo aqui. O primeiro modelo foi desse cara aqui, chamado John Dalton. Tiveram vários equívocos em relação ao modelo atual, mas ele foi muito importante porque ele foi o primeiro. A partir dele, as pessoas começaram a questionar se ele estava certo, se ele estava errado para a sua contribuição atômica. Então Dalton, ele formulou um modelo atômico quando não se tinha muita estrutura, e por isso ele nem experiência fez para comprovar aquilo que ele achava. Por isso que ele é chamado de postulado de Dalton. Ele achava que era daquele jeito e ele formulou um modelo atômico com base no que ele achava. A partir de Thomson, não. Os cientistas começaram a fazer experiências para tentar comprovar aquilo que eles acreditavam, certo? Então, o primeiro foi Dalton, o segundo, Thomson, depois Rutherford e Bohr. O modelo atômico atual não está aqui. A gente vai estudar sobre ele especificamente daqui a pouquinho. É o modelo de Schrödinger, certo? Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução de cada um desses modelos. Primeiro, o modelo de Dalton. Dalton achava que o átomo era uma bola maciça. E essa bola maciça era indivisível, ou seja, não poderia ser dividida. Então, lembra daqueles filósofos lá atrás que falavam sobre isso, o Leucipo e o Demócrito. Eles acreditavam que átomo era a menor parte da matéria e essa menor parte era indivisível. E Dalton achava a mesma coisa. Ele foi na linha de raciocínio de Leucipo e Demócrito. Ele ainda fez uma outra afirmação. Ele diz que era uma bola maciça e que essa bola maciça era igual para todos os elementos químicos. Ou seja, se eu tenho elemento hidrogênio, todos os átomos do hidrogênio são iguais. Se eu tenho hidrogênio e oxigênio, sempre esses átomos serão completamente diferentes. Nesse ponto, Dalton não estava correto, como em outros pontos também dentro do modelo atômico dele, ele não estava correto. Mas aí a gente vai estudar no decorrer da química quais foram os erros cometidos por Dalton, certo? Isso tem muito a ver com tabela periódica, a gente vai falar no nosso próximo assunto.
Beleza? Então vamos lá. Além disso, Dalton deu um apelidinho para o seu modelo atômico. Ele chamou o seu modelo de bola de bilhar, ou seja, aquela bola de sinuca dura, maciça, difícil de dividir, é ela. É ela o modelo atômico de Dalton. Certo? Depois de Dalton veio Thomson. Thomson já fez uma experiência para comprovar aquilo que ele acreditava. E ele fez uma experiência utilizando raios catódicos. E ele diz o seguinte, esses raios entraram no átomo e fizeram com que a eletricidade desse átomo fosse aflorado. E por isso Thomson fez uma grande descoberta no seu modelo atômico: as cargas elétricas que formam o átomo. Ele acreditava que o átomo era formado por duas cargas elétricas, positivas e negativas, e se distribuíam da seguinte forma: ele tinha o átomo, a massa do átomo era positiva, enquanto essas bolinhas que estavam sobre o átomo eram negativas, certo? Ele deu o apelido do seu modelo de pudim de passas, onde a massa do pudim era positiva e os elétrons jogados naquela massa positiva eram as passas. E Thomson então começou a evoluir em relação à formação do átomo. Então o átomo ele não era mais indivisível, como Dalton disse. O átomo sim, ele tinha divisibilidade, ele era divisível em duas cargas, cargas positivas e cargas negativas. Mas ele concordou em um ponto com Dalton. Ele achava que o átomo era totalmente maciço, não tinha espaços vazios. Então, uma coisa Thomson concordou com Dalton, que era o quê? Era uma bola maciça. Divisível, mas era uma bola maciça. Tá bom? Depois de Thomson veio Rutherford. Rutherford também fez uma experiência para comprovar o seu modelo com raio-x. E Rutherford, ele descobriu que o átomo é dividido em duas partes. Uma parte muito pequenininha e positiva, chamada de núcleo, e uma parte maior, chamada de eletrosfera. Que a parte positiva, o núcleo, funcionava como se fosse o Sol. E que a parte negativa, a eletrosfera, era cheio de elétrons. E esses elétrons giravam em torno do núcleo, assim como os planetas giram em torno do Sol. Daí o apelido do modelo atômico de Rutherford. Ele foi chamado de modelo planetário, porque é como se o átomo imitasse o nosso sistema solar, certo? Então, Rutherford, a contribuição dele foi dividir o átomo em duas partes. Parte positiva, o núcleo, que era pequenininha, e a parte negativa, que era a eletrosfera, que era maior. Mas essa eletrosfera era formada por vários elétrons, também pequenos, que giravam em torno do núcleo. Esse foi o modelo atômico de Rutherford, certo? Depois de Rutherford veio Bohr, Niels Bohr. E Bohr, ele já teve uma formação mais complexa do seu átomo. Ele não se fixou no núcleo, como foi o caso de Rutherford nas suas pesquisas. Ele se orientou muito em relação à eletrosfera. Ele queria entender como essa eletrosfera funcionava. E daí o nome do modelo atômico de Bohr, que é modelo atômico das camadas eletrônicas. Ele dizia que essa eletrosfera que Rutherford tinha encontrado era formada por camadas energéticas, e cada camada tinha a sua energia própria, e que o elétron podia pular de uma camada para outra, mas deveria assumir a energia daquela determinada camada. Esse modelo de Bohr foi tido como verdadeiro durante muito tempo, até chegar Schrödinger. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre Bohr, tá certo? Sobre como ele entendia essa questão da eletrosfera do átomo. Bom, então aqui, ó, o modelo de Bohr, ele achava que eu tinha um núcleo, esse núcleo era formado de carga, o núcleo tinha carga positiva, mas não existiam somente prótons nesse núcleo, existiam dois elementos presentes no núcleo, o elemento positivo de carga positiva, que era o próton, e junto a esse próton eu tinha um nêutron. Então ali eu tinha condições para que os prótons conseguissem ficar próximos, porque entre um próton e outro eu tinha um nêutron, que não tem carga, que a carga dele é nula. Então tem carga positiva e carga nula dentro do núcleo, por isso que o núcleo é a parte positiva do átomo, certo? E fora esse núcleo eu tenho a eletrosfera. Essa eletrosfera, giram nessa eletrosfera elétrons, certo? Ele entendeu da seguinte forma: esses elétrons, eles estão presentes em camadas energéticas, e essas camadas ele deu números e letras. Então ele disse que as camadas são
chamadas de K, L, M, N, O, P e Q. Que a camada mais próxima do núcleo é a camada que eu tenho menos energia, enquanto a camada mais distante do núcleo é a camada mais energética, que eu tenho mais energia, certo? Além disso, ele falou que os elétrons que giram, por exemplo, na camada Q, eles podem ir para a camada M, eles podem ir para a camada O, mas eles têm que assumir a energia daquela determinada camada. E para isso, o elétron pode absorver energia ou ele pode liberar energia para poder ter a energia daquela determinada camada. Só para vocês entenderem aqui, ó. Um vídeo só para que vocês entendam esse salto quântico. O elétron ele está girando e ele sai de uma camada. Ele recebe energia e vai para uma camada mais energética. Então ele sai de uma menos para uma mais. Olha agora, ó. Ele sai de uma mais para uma menos energética. E para isso ele libera energia, certo? Então o que é o salto quântico? É essa mudança de camada que o elétron pode fazer. Para isso ele tem que fazer o quê? Para conseguir mudar de camada? Ou absorver energia para ir para uma camada mais energética. E qual é a camada mais energética? A mais distante do núcleo. Ou ele pode simplesmente liberar essa energia. E ele libera essa energia na forma de luz. E luz, em química, a gente chama de fóton, certo? Ele libera essa luz e vai para uma camada menos energética. E qual é a camada menos energética? É a camada que está mais próxima do núcleo, da parte positiva. Depois de ter descoberto as camadas eletrônicas, veio um cientista chamado Linus Pauling para entender como esses elétrons se comportam dentro dessas camadas eletrônicas. Ele chamou as camadas de níveis e disse que esses elétrons eles estão dentro de subníveis dentro das camadas. Ou seja, eu tenho camadas, que são os níveis, e dentro dos níveis eu ainda tenho um outro compartimento, chamado subníveis. Esses subníveis carregam os elétrons, certo? Carregam uma quantidade máxima ou pode carregar também uma menor quantidade. Vamos entender como que Linus Pauling distribuiu esses elétrons nessas camadas. Ele disse o seguinte, ó, aqui eu tenho dados importantes sobre o que Linus Pauling quer dizer do modelo dele. Ele fala o seguinte, o número que vem na frente representa o nível que esse elétron está, ou seja, representa a camada, aquelas 7 camadas que Bohr disse. Quais são as 7 camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou camada K, L, M, N, O, P e Q. Então o número que está na frente, naquele exemplo ali, o número 1, ele vai estar representando a primeira camada, que é a camada K, certo? Junto com o número vem uma letra. Nesse exemplo aqui, essa letra é a letra S. S, então, significa o subnível. Existem 4 subníveis dentro dessas camadas. São os subníveis S, P, D e F. Esses subníveis é que carregam os elétrons, certo? Os elétrons vão dentro, como se fossem quartinhos que carregam esses elétrons. Então, cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons que eles conseguem carregar. O subnível S consegue carregar no máximo 2. O subnível P, no máximo 6. O subnível D, 10. E o subnível F, 14 elétrons no máximo. Mariana, posso levar menos do que 14? Pode. Pode levar 1 no F, não tem problema. Agora você não pode levar mais do que ele consegue carregar. Por exemplo, não posso levar 15, porque o máximo que o F consegue é 14. Certo? Então, esse número que está acompanhado com o subnível, nesse exemplo aqui, que é o número 2, significa a quantidade de elétrons que ele está carregando. Pode ser menor do que 2? Pode. Pode ser 1. Mas pode ser maior do que 2? Para o S, não, porque a quantidade máxima que o S consegue carregar é 2, certo? Então, ele distribuiu da seguinte forma. Na camada K, que é a primeira camada, eu só tenho o subnível S. Na camada 2, que é a camada L, eu tenho o subnível S e P. Na camada M, que é a camada 3, eu tenho o subnível S, P e D. Na camada 4, eu tenho todos os subníveis, S, P, D e F. Na camada O, mesma coisa, S, P, D e F. Na camada P, somente até D. E na camada Q, somente até P.
que vai diminuindo? Porque até hoje não se encontraram elementos químicos que tenham um número atômico elevado para preencher essas outras camadas. Pode ser que no futuro essas camadas sejam preenchidas, tá certo? Então vamos continuar. Ele ainda diz que nesse diagrama eu tenho a distribuição energética, por isso que a gente fala que é distribuição eletrônica dos níveis energéticos. Ele fala o seguinte: quanto mais próximo de K, menor é o nível energético. Quanto mais próximo de Q, maior é o nível energético. E isso a gente consegue entender pelo que Bohr falou. Bohr disse que quanto mais distante do núcleo, mais energia aquela camada tem. Então, quanto mais distante do núcleo, mais próxima de Q, mais energético é. Mas essa energia não é simples, ela segue uma linha. E que linha é essa? E é isso que a gente tem que comparar. Olha só. Aqui eu tenho 2P6, um exemplo, tá certo? Aqui eu tenho 2P6 e aqui eu tenho 4S2. Qual que é mais energético? Então a gente vai perceber, o 2P6 está mais próximo do início do diagrama, enquanto o 4S2 está mais próximo do fim do diagrama. Então mais próximo do fim é mais energético, mais próximo do início é menos energético. E com isso a gente consegue compreender quem tem mais energia e quem tem menos energia, certo? Bom, olha só. Para que eu vou fazer a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica tem um papel muito importante dentro da química. Com ela você consegue entender se é um metal, se é um ametal, se vai fazer ligação covalente, se tem tendência de fazer ligação iônica ou ligação metálica, se está em qual família, em qual período da tabela periódica. Então, a distribuição eletrônica dá muito conhecimento pra gente em relação à tabela. Por isso que quando eu estiver falando de tabela periódica, eu vou voltar falando de distribuição eletrônica, certo? Então, no Enem, eles não te dão a tabela periódica, eles te dão um elemento. Se você tiver conhecimento de distribuição eletrônica, isso pode te ajudar muito a desenvolver determinadas questões. Ok? Então vamos continuar aqui. Olha, aqui é um exemplo. Eu tenho o cálcio. E aí, eu vou fazer a distribuição eletrônica do cálcio. Você vai lá na tabela e vai ver que o cálcio tem dois números, 20 e 40. Ó, aqui embaixo eu só tenho o número 20, tá vendo? Mas lá na tabela eu tenho dois números, 20 e 40. Mas, Mariana, qual é o número que eu vou pegar para fazer a distribuição eletrônica? Sempre o menor número, porque o menor número está relacionando a quantidade de elétrons que esse elemento tem dentro da sua eletrosfera. Porque para um átomo neutro, para um átomo onde as cargas são iguais, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. E esse número 20 aqui é o número atômico do elemento. E o que é mesmo o número atômico? É a quantidade de prótons que esse elemento tem no seu núcleo, tá certo? Então, esse 20 aqui é o número que eu vou utilizar para fazer a minha distribuição eletrônica. Sempre que eu vou realizar a minha distribuição, ele vem do nível menos energético em direção ao mais energético, sempre levando em consideração a sequência das setinhas. Então aqui eu tenho, ó, a setinha que corta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Eu tenho que levar em consideração essa seta, tá bom? Então sempre eu começo com aqui, ó, 1s2. Então eu boto na minha distribuição 1s2. Depois de 1s2 eu coloco quem? Quem é que vem depois? 2s2. Depois de 2s2 não vem 3s2. Ó, 2s2 eu terminei aqui a minha setinha, começo lá do início, da ponta da seta, ó. Depois vem 2p6. Continua a minha seta porque tem alguém embaixo. Depois 3s2. Acabou a minha linhazinha, eu passo para a próxima linha. Vou subir para a próxima. Quem é que vem aqui agora? Eu tenho 3p6. Depois de 3p6, 4s2. Agora eu vou somar quantos elétrons eu tenho ali. Aonde que eu acho os elétrons? Aqui em cima. Então eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18 e 20. Eu completei a quantidade que eu quero aqui. Eu quero 20 e eu distribuí 20. Bom, essa é a distribuição eletrônica do meu cálcio. Ok? Pessoal, uma dica.
treinem, façam várias distribuições eletrônicas. Esse assunto vai te ajudar a desenvolver algumas questões dentro do Enem, beleza? É importante aprender. A quantidade de elétrons que eu tenho nessas camadas, essas camadas se referem a quais níveis? Então, camada K, nível 1, camada L, nível 2, aquela sequência que a gente já viu, tá bom? E os subníveis, quais são os subníveis? S, P, D e F. E esses subníveis estão distribuídos em relação à distribuição eletrônica dentro dos níveis energéticos. Pessoal, agora vai uma dica para na hora que você estiver fazendo a questão, se você der um branco em algumas coisas sobre distribuição eletrônica, talvez você lembre da sopa de feijão. Sopa de feijão? Sim, pense aí. Lembre que nós temos 7 níveis, ou seja, 7 camadas dentro do que Bohr falou. Quais são essas camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 7 níveis. Além dos níveis, eu tenho os subníveis. Quais são os subníveis? Sopa de feijão. S, pá, P, D, feijão, F. Subnível S, P, D e F. E que esses subníveis estão distribuídos dentro destes níveis, certo? Olha só, no primeiro nível, o primeiro nível, que é a camada K, eu só tenho Sol. Sol. O segundo, eu tenho sopa. O terceiro, eu tenho sopa de. O quarto, eu tenho sopa de feijão. O quinto, eu tenho o quê? Sopa de feijão. O sexto, eu tenho sopa de. O sétimo, eu tenho sopa. Com essa sequência, você consegue identificar quais são os subníveis que estão presentes dentro daqueles níveis. Ok? Ajudou? Espero que sim. Tá bom? Vamos continuar. Bom, aqui é um mapa mental. Eu amo mapa mental. Acho que ajuda bastante, principalmente na hora da revisão do Enem. Então aqui é um mapa mental sobre os principais conceitos de distribuição eletrônica. O que você não pode esquecer de distribuição eletrônica? Pessoal, dê uma olhada no mapa. É bem legal, certo? Tira foto, guarda, porque 2 semaninhas antes, quando você estiver revisando química, você vai olhar para ele e você vai falar: eu lembrei que a professora explicou isso. Então vamos entender esse mapa. Então o tema tá aqui. Qual é o tema? Distribuição eletrônica. Dentro de distribuição eletrônica eu preciso saber o quê? Primeiro, quais são os subníveis e quantos elétrons cada subnível carrega? Subnível S carrega 2, subnível P carrega 6, subnível D 10, F 14, certo? Depois, que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons se o meu átomo ele tiver neutro. E a gente fez a distribuição do cálcio ali. O cálcio ele tinha 20 prótons. Então quantos elétrons ele tem? 20 também. Mas se o cálcio tiver na forma de íon, qual é o íon que o cálcio forma? Ca mais 2. Esse mais significa que o cálcio perdeu elétrons, por isso ele ficou positivo. Então mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Então ele tinha 20 prótons e 20 elétrons quando ele era neutro. Quando ele fica 20 mais cálcio mais 2, significa que ele perdeu 2. Então a quantidade de elétrons que ele tem é diferente da quantidade de prótons. Então em vez de ele ter 20 elétrons igual os 20 prótons, quando ele está na forma de íon Ca mais 2, ele vai ter apenas 18 elétrons. E a sua distribuição tem que ser com 18 elétrons, certo? Tem que ficar atento a isso. A forma iônica é um pouquinho diferente. Vou falar sobre isso na tabela periódica, tá bom? E ainda eu tenho que saber montar o meu diagrama. Como que eu monto o meu diagrama? Fácil. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Até 7. E no primeiro é o primeiro subnível. Coloco S em todo mundo. S2, 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 S2. Então fica a primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 7. Depois todos eles acompanhados com S2. Aí eu parto para a segunda coluna. Nessa segunda coluna eu já começo com o número 2. Então eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é o meu segundo subnível. Quem é o meu segundo subnível? P. E P carrega quantos elétrons no máximo?
6. Então eu tenho 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6. Então a primeira coluna toda até o 7 e somente com o subnível S. A segunda coluna começa a partir do 2 até o 7 e o subnível vai ser o subnível P. Carrega no máximo quantos elétrons? 6. E a minha terceira coluna vai começar a partir do número 3. E qual é o subnível que carrega aqui da minha terceira? É o subnível D. Então eu tenho 3D, 4D, 5D, 6D até o 6. E esse D leva no máximo 10 elétrons. E a última coluna é o F, que é o meu quarto subnível. Então eu começo a partir do 4. Só tem no F 4 e 5. E o F leva no máximo 14 elétrons. Então você precisa saber montar o seu diagrama. E qual é a maior dificuldade do diagrama? Saber a sequência que eu corto esse diagrama. E a sequência é o seguinte, sempre é na diagonal, ó. Diagonal, 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 diagonal. Então, primeiro eu começo aqui, que é o nível menos energético, e vou chegar até o último, que é o nível mais energético. Ok? Bom, com esse conceito a gente encerra a distribuição eletrônica. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, bota aí no comentário que eu tiro daqui a pouquinho pra vocês, beleza? Bom, vamos começar com o último modelo atômico agora, o modelo atômico de Schrödinger. Tem o apelido de nuvem de elétrons. É um modelo que atualmente é tido como real, ou seja, o mais próximo da realidade, certo? Quando ele fala nuvem de elétrons, ele diz o seguinte, que o átomo, ele tem sim aquele núcleo que Bohr disse, que Rutherford disse, e que em volta desse núcleo eu tenho elétrons, e que eu não tenho aquelas camadas direitinho, energético, como Bohr falou. Schrödinger disse que esses elétrons, eles estão distribuídos como se fossem nuvens, e que esses elétrons ficam o tempo inteiro em movimentação, certo? Olha só, dá uma olhada na imagem. Então, esse é o bonitão, né? Esse é o Schrödinger, e ele disse que eu tenho um núcleo e eu tenho esses elétrons espalhados pela minha eletrosfera. Elétrons de carga negativa. E no núcleo eu tenho tanto os prótons quanto os nêutrons, certo? Igualzinho Bohr tinha dito o núcleo. Mas na eletrosfera eu não tenho mais aquelas camadas energéticas, e sim uma nuvem de elétrons, ok? Bom, então, explicando o modelo de Schrödinger, a gente chega ao final da nossa transmissão em relação à atomística, e agora a gente se encontra em tabela periódica. Conto com a participação de vocês, tá? Obrigada pela atenção, beijinhos!